Olá, eu sou Fabi, fundadora do Projeto Ala Mandela, e hoje o tema desse vídeo é racismo, e mais especificamente racismo reverso, que virou, mexeu, ele entra em pauta, e aí a gente precisa lembrar de alguns conceitos e compreender melhor tanto o que é racismo, quanto de onde vem essa ideia de racismo reverso. Então, para começar, eu queria trazer alguns conceitos. O próprio conceito de pré-conceito. Ele é um julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, significa julgar algo ou alguém antes de se conhecer. Isso é o pré-conceito. Por isso, né, pré, anterior. Já a discriminação, ela é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente por diversos motivos. Agora, o racismo, ele é uma forma de preconceito e de discriminação, mas é motivada especificamente pela cor da pele ou pela origem étnica. É uma prática abusiva contra uma pessoa ou um coletivo por causa da sua origem étnica e que tem várias maneiras de se manifestar. Dentre essas várias maneiras, identificamos o crime de ódio ou a discriminação racial direta, que seria uma forma mais evidente do racismo. São aquelas situações em que pessoas são difamadas, violentadas. Outra forma de racismo é o racismo institucional. São, por exemplo, as abordagens mais violentas da polícia contra as pessoas negras, a desconfiança de seguranças ou de empresas contra pessoas negras, sem uma justificativa, apenas porque é uma pessoa negra. Outra forma de racismo é o racismo estrutural. E essa é aquela que é a mais disfarçada, é aquela que está cristalizada na cultura de um povo, na cultura do nosso povo. E é de um modo que muitas vezes as pessoas não identificam como racismo, existe essa maior dificuldade de reconhecer. O racismo estrutural, ele pode ser percebido, por exemplo, quando você identifica que há poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupando cargos de chefia ou cargos de tomada de decisão em grandes empresas ou em instituições. Ou, por exemplo, quando você identifica que em cursos universitários a maioria esmagadora, né, quando não a sua totalidade, é de estudantes brancos ou brancas. E também professores e professoras. Ou quando há também a utilização de expressões linguísticas, ou seja, de palavras, de piadas ou de outras formas racistas, né, de identificar a cor da pele ou a origem étnica como inferior. O racismo no Brasil, ele se configura nas injustiças históricas e diárias, ou seja, não pertencem só ao passado, elas são praticadas contra o povo negro, contra as pessoas negras, desde a colonização e a escravidão, mas seguem, como seguiram, né, historicamente, proporcionalmente após a escravidão e a colonização, mantendo o povo negro ocupando a classe social subalternizada. Existe também um pacto social branco que mantém os privilégios, e quando esses privilégios são ameaçados, que seria de ocupar lugares sociais, então existe o argumento de que é um racismo reverso que está se apresentando. E, como foi falado anteriormente, em todo o preconceito, em todas as estruturas linguísticas, esse racismo se configura no Brasil e na língua portuguesa, como também em outros países, principalmente da América, por terem uma história semelhante de colonização e escravização de pessoas negras. Também existe racismo nos padrões de beleza, nos estereótipos veiculados pela mídia, pela indústria cultural, e eu poderia ficar aqui citando inúmeras formas e exemplos de racismo. O que importa
é entender o funcionamento do racismo enquanto um sistema. E por isso, podemos afirmar que não existe o racismo reverso. Por quê? O povo negro, ele sofreu todo o mal e ainda sofre que o racismo produz e não revida da mesma forma. Exige muita serenidade, muita coragem, porque sabemos que é, é instinto, né, da natureza humana revidar agressões. Porém, essa nobreza do povo negro, de não pagar o mal com o mal, ela é a prova de que o povo negro não pratica o racismo, mas, ao contrário, conhece e pratica o direito, que não autoriza o racismo nem mesmo para as vítimas de racismo. O artigo 345 do nosso Código Penal brasileiro diz que ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos. E o exercício arbitrário das próprias razões, mesmo quando boas, não é lícito. Como disse Mandela, basta ver o que o racismo faz para saber que não é um comportamento a ser adotado. Então, devemos enxergar as relações de poder que perpetuam e se mantêm através do racismo. O racismo, ele ocorre contra uma classe historicamente oprimida e nunca contra a classe que sempre foi dominante e opressora. Não é possível a gente falar de racismo inverso, já que não houve nunca na história do Ocidente moderno qualquer indício de subjugação, escravização ou marginalização de povos brancos. O que existe, como eu falei um pouco anteriormente, é esse pacto da branquitude, chamado de Pacto Narcísico da Branquitude, por Maria Aparecida Silva Bento. E ele trata de descrever os pactos que as pessoas brancas possuem entre si, em todos os espaços, fazendo com que seus privilégios se mantenham, mesmo que esses sejam diferentes entre eles. Isso ocorre na medida em que pessoas brancas que passam ou ocupam espaços são beneficiadas constantemente e pouco são criticadas por não agirem a favor da diversidade, da democracia ou da inclusão racial. Não são cobradas por este papel e parece que é normal que a maioria esmagadora seja branca nos cargos de decisões, de tomada de decisão, em posições sociais hierarquizadas. Por isso é fundamental a existência de políticas públicas e privadas de reconhecimento, de reparação, de ação afirmativa, que devem ser criadas à luz da ética e promovam e protejam a diversidade humana. Exemplo delas são programas de aceleração da promoção da equidade, são as cotas raciais, as políticas de financiamento específicas para empreendimentos negros e mais específicas ainda para as mulheres negras, porque sabemos que, de acordo com o IBGE e o site Agência de Notícias dessa mesma instituição, o censo de 2016 apontou que a população que se autodeclara preta ou parda, ou seja, negra, no Brasil ainda carrega consigo os maiores índices de analfabetismo, menor escolaridade, menor renda mensal e maior taxa de desemprego. Ou seja, há uma desigualdade social sistêmica que também leva ao preconceito racial, à discriminação racial, ao racismo. Então, o racismo move essa engrenagem que também mantém, promove o racismo. E ainda aqui no Brasil, nós sejamos 55 milhões de mulheres negras chefiando por volta de metade das famílias negras, ainda existe esse recorte de gênero nessa configuração de abismo social em que as mulheres negras recebem menos que os homens negros. Em média, 58,2% da renda das mulheres brancas é o que recebem as mulheres negras, de acordo com dados extraídos do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, o IPEA. Recentemente tivemos o caso Miguel, que tornou ainda mais explícito que mulheres negras, que somam 27% da população brasileira, são as que mais sofrem com a marginalização no mercado de trabalho.
Há 5 anos atrás, o emprego doméstico ainda era ocupação de 18% das mulheres negras. Como podemos reduzir tantas disparidades entre gênero e raça na distribuição de renda do Brasil e ainda possibilitar uma mudança da realidade da mulher negra, seu crescimento acadêmico, melhores posições no mercado de trabalho, buscando a equidade racial e de gênero? Algumas políticas têm sido implementadas no âmbito público e privado, e a partir do momento em que elas são anunciadas ou entram em vigor, há diretamente um ataque a essas políticas. E é usado o termo racismo reverso, esse que devemos combater pela própria ignorância do seu uso, pela própria ignorância histórica de toda essa situação social, política, econômica que enfrentamos diariamente. O projeto Ela Mandela surgiu exatamente para, de forma a promover a aceleração da equidade racial e de gênero, por entender todo este processo. Acreditamos que a educação é a melhor arma que temos para mudar o mundo, já dizia Nelson Mandela. E essa tem sido a saída da margem possível para as mulheres negras, que têm buscado por essa saída e que só dependem de oportunidades que ocupem lacunas históricas e sistêmicas, ao mesmo tempo em que possibilitem a perspectiva de um futuro melhor para elas e suas famílias. Deixe seu comentário, aproveite para se inscrever aqui no canal do Projeto Ela Mandela e seguir as redes sociais do projeto pelo Facebook, Instagram,